Bom dia, equipe Gocil. Vamos dar prosseguimento aí ao nosso treinamento, a parte 2, a qual nós vamos continuar falando sobre técnicas de abordagem e uso progressivo da força. Então, vou compartilhar telas com os senhores de onde nós paramos, e aí ainda enfatizando em relação à técnica de abordagem. Só se efetua a técnica de abordagem quando há suspeita. Porém, essa suspeita não pode ser baseada em critérios subjetivos, ela deve ser em critérios objetivos. Ainda sobre as técnicas de abordagem, a abordagem branda executada em situações que não oferecem risco ao agente, realizada através do diálogo, a fim de alcançar seguintes pontos: manutenção da ordem, sensação de proteção, buscar evidência e inibição. Então, esses 4 pilares são importantes em relação à abordagem, né? Ou seja, uma abordagem branda, que não há necessário o uso da força, né? Então, ela tem o diálogo de alcançar a manutenção da ordem, a sensação de proteção e buscar evidências e inibir. E isso é importante enfatizar. Uma das funções do vigilante estar fardado devidamente com os seus itens é justamente nesse fator inibidor. Então, é importantíssimo enfatizar essa questão aí para os caros colaboradores. Seguindo aí, ainda nas técnicas de abordagem, quando se deparar repentinamente com um ato ilícito, deverá sempre buscar a maneira mais segura de agir, realizando sempre que possível as orientações abaixo, que os 4 pilares aí também. Análise do cenário, comunicação e apoio, capacidade de atuar, né, e o elemento surpresa. Então, esses 4 pilares aí são essenciais para o caro colaborador quando se deparar com um ato ilícito ou suspeito. Então, a busca mais segura de você agir é seguindo essas etapas. Então, análise do cenário, comunicação e apoio, capacidade de atuar, e aí o elemento surpresa. Ainda nas técnicas de abordagem, alguns pontos também que se deve enfatizar a primeira presença física, a verbalização, a abordagem e, se for necessário, a imobilização. Ou seja, o primeiro contato do agente de segurança com o transgressor, iniciando a abordagem através do aviso, chamando a atenção e parando o ato ilícito. Ou seja, é por isso que nós estamos estudando técnicas de abordagem e uso progressivo, ou seja, escalonado. Você já não chega usando força. Então, a primeira medida é usar o diálogo, tá certo? Então, presença física, verbalização, abordagem e, se for necessário, aí, então, a imobilização do indivíduo. Primeiro passo, a verbalização, não é? É o primeiro contato do agente de segurança com o transgressor, iniciando a abordagem através do aviso, chamando a atenção para o ato ilícito. Então, o primeiro ponto é primeiro verbalizar. Então, o segundo ponto, a aproximação. A aproximação será realizada com extrema cautela, somente após o agente se assegurar ter ordenado que o transgressor fique em condições seguras para que possa seguir o próximo passo de abordagem, que nós vamos falar aí, a busca pessoal. Então, a busca pessoal. A busca pessoal somente será realizada se houver contexto e elementos que mostrem que o transgressor possui objeto consigo que possa ferir o agente de segurança. Bom, aí o quarto passo, a imobilização. A contenção do transgressor, através da imobilização, será realizada somente se este tomar ação que coloque a integridade física dos agentes de segurança em risco. Então, esses 4 passos são importantes. Então, há técnicas de abordagem ainda, ou seja, o amparo legal. Então, lembrando que nós vimos que o uso da força, ele é o último recurso.
tá? Então, por isso que nós falamos progressiva. Repito, já disse, mas vou enfatizar. Uso progressivo. Então, nós temos um caminho a trilhar, umas etapas escalonadas para nós seguirmos, para aí depois, assim, ser necessário usar a força, tá certo? Mas agora nós vamos entrar num ponto importantíssimo. Se for necessário fazer a abordagem e usar a força, que seja feito de forma legal. Então, o que diz o Código Penal da prisão em flagrante, caso o caro colaborador se depare com esse tipo de situação e precise efetuar? O artigo 301 do Código Penal diz que o povo pode, ou seja, o senhor agente de segurança, se flagrar alguém em um ato de delito, o senhor pode efetuar ali a prisão daquele indivíduo. E os policiais, ou os agentes de segurança, eles deverão, é obrigação deles. Senhor agente de segurança, é dever. Como você faz parte do povo, você pode, você tem esse direito. Alguém efetuando um crime, você tem direito de dar a voz de prisão, e se for o caso ali, conter aquela pessoa, até que as autoridades policiais tomem as medidas cabíveis àquele indivíduo. O artigo 32 especifica o que é flagrante delito, ou seja, alguém que está cometendo a infração, alguém que acaba de cometê-la, ou perseguindo logo após pela autoridade, ou pelo ofendido, ou por qualquer outra pessoa que foi lesada. E é encontrado logo depois com os instrumentos e armas e objetos que façam presumir que ele é o autor da infração. Ainda no amparo legal, ainda no Código Penal fala do excludente de ilicitude, que é importante enfatizar, no artigo 23, o inciso 3 aí, que diz que é excludente, de crime, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Então, ou seja, se o senhor, agente de segurança, precisar usar a força para conter um indivíduo flagrado em um ato de delito, o senhor não está insurgindo em crime, desde que seja feito dentro dos fatores que nós mencionamos anteriormente. Ou seja, o senhor não estará cometendo crime se seguir todo o protocolo, porque você está no cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, tá certo? Então, aí a legítima defesa, o inciso 2, o que diz aí a legítima defesa? Artigo 25. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito ou de outrem. Ou seja, é quando você procura de forma moderada os meios necessários para repelir uma injusta agressão. Tá certo? Então, esse é a legítima defesa. Ainda no amparo legal, o uso da força e imobilização. Vamos falar sobre isso. O artigo 282 do artigo penal diz: não será permitido o uso da força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Então, não vai ser utilizado força se após você abordar, solicitar a parada daquele indivíduo, ele se sujeitar a esta abordagem, então não há necessidade do uso da força, né? Então, caro colaborador, você que está atuando aí no posto de serviço, que pode se deparar com uma situação que seja necessário uma abordagem, né? Ou até imobilização da pessoa, se ela se sujeitar de forma no diálogo, tranquilo, mas não será permitido o uso da força só em casos a qual aquele indivíduo em delito flagrante resistir à prisão. Então, neste caso, é necessário, mas não é permitido o uso da força quando não há esta necessidade. Então, artigo 292.
se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por suas testemunhas, por duas testemunhas, desculpa, melhor dizendo. Então, só se usa a força quando houver esta resistência. Se não houver esta resistência, não se usa a força. Ainda no amparo legal, o uso da algema. Então, nós temos aí a Lei de Execução Penal, artigo 2, é permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga e de perigo da integridade física própria ou alheia causado pelo preso ou por terceiro, justificadas a sua excepcionalidade por escrito. Agora, aos senhores agentes de segurança aqui, para nós já finalizarmos nosso treinamento. A portaria de número 3233 de 2012, no artigo de número 114, ela especifica as empresas de vigilâncias patrimoniais. No parágrafo 1º, diz assim: poderão dotar seus vigilantes, quando em efetivo serviço, de revólver calibre 32 ou 38, cacetete de madeira ou de borracha e de algemas. Lembrando que isso só é permitido no seu período de trabalho e no perímetro do seu trabalho e em caso de resistência. Tá certo, meus caros colaboradores? Espero que vocês aproveitem o conteúdo aí que está sendo ministrado a vocês. Vocês têm a oportunidade de depois revisar e poder aplicar aí no posto de serviço. Então, bom treinamento a todos. Tem um questionário aí depois para vocês responderem. Façam com calma, com tranquilidade, para que vocês possam ter o aproveitamento aí com excelência para poder crescer em conhecimento. Então, bom dia a todos.